Vamos dar início a mais um estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, que fazíamos presencialmente às segundas-feiras no Grupo Espírita Fraternidade, nosso conhecido Caminho de Damasco de Gars. A sequência do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, que nós já abordamos por duas vezes, falando sobre os itens ação da prece, transmissão do pensamento e qualidades da prece, eficácia da prece. Hoje nós vamos a um item subsequente dentro desse capítulo 27, que é aquele que aborda a questão da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Nós sabemos da importância da prece em benefício de outrem, seja encarnados ou desencarnados. Daí então que Kardec abriu esse item nesse capítulo 27, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Nós viemos na Revista Espírita de 1859 e aqui achamos uma página interessante que a gente vai tentar transmitir. Efeitos da prece. Coloca aqui Kardec, na Revista Espírita. Um dos nossos assinantes nos escreve de Lausanne. Diz este assinante: há mais de 15 anos professo muito daquilo que a vossa ciência espírita hoje ensina. A leitura de vossas obras mais não faz do que reforçar esta crença. Além disso, traz-me grandes consolações e lança uma viva claridade sobre uma parte do que para mim era treva. Embora muito convencido de que minha existência devia ser múltipla, não podia fazer uma ideia daquilo em que se converteria o meu espírito nesses intervalos. 1000 vezes obrigado, Senhor, por me haverdes iniciado nesses grandes mistérios, indicando-me a via única, melhor dizendo, a seguir, a fim de ganhar um lugar melhor no outro mundo. Abristes o meu coração à esperança e duplicastes a minha coragem para suportar as provas deste mundo. Vinde, pois, Senhor, em meu auxílio, esclarecendo uma verdade que me interessa em alto grau. Sou protestante e em nossa igreja jamais se ora pelos mortos, porque o Evangelho não o ensina. Como dizeis, os espíritos que evocais frequentemente pedem o auxílio de vossas preces. Estarão eles sob influência das ideias adquiridas na terra? Ou é certo que Deus leva em conta as provas dos vivos, as preces dos vivos para abreviar o sofrimento dos mortos? Senhor, esta questão é muito importante para mim e para outros correligionários meus que contraíram matrimônios católicos. A fim de ter uma resposta satisfatória, creio que seria necessário o espírito de um protestante esclarecido, como um dos nossos ministros, querer manifestar-se em vossa reunião, em companhia de um dos vossos eclesiásticos. A pergunta é dupla desse assinante. 1. É a prece agradável àqueles por quem é feita? 2. É-lhes útil? Então, o Kardec recebeu essa comunicação de um correligionário, de um assinante da revista, que era evangélico, e já o agradecia pelos esclarecimentos que a doutrina trazia, e via ali
muitas vezes Kardec citando os mortos, os desencarnados espíritos comunicantes, pedindo prece, pedindo orações. Então, é isso que ele pede que Kardec lhe dê uma resposta e já faz essas duas perguntas, se a prece é agradável àqueles por quem é feita e ele é útil. Diz ele que o evangelho na igreja dele não ensinava oração pelos mortos. Então Kardec começa a sua elucidação. Para começar, diz Kardec, ouçamos sobre a primeira pergunta, se a prece é agradável àqueles por quem se ora. O reverendo Padre Félix, numa introdução notável em seu pequeno livro intitulado Os Mortos Sofredores e Abandonados. A devoção, diz este livro, a devoção para com os mortos não é só a expressão de um dogma e a manifestação de uma crença. É um encanto da vida, um consolo para o coração. Com efeito, que há de mais suave ao coração do que esse culto piedoso que nos liga à memória e ao sofrimento dos mortos? Crer na eficácia da prece e das boas obras para aliviar aqueles que perdemos, crer, quando os choramos, que essas lágrimas que por eles derramamos ainda lhes pode servir de auxílio. Crer, enfim, que mesmo nesse mundo invisível que habitam, o nosso amor pode ainda visitá-los em seu benefício. Que doce, que suave crença! E nessa crença, que consolação para aqueles que viram a morte chegar sobre o seu teto e feri-los no coração. Se essa crença é este culto não existisse, o coração humano, pela voz de seus mais nobres instintos, diz a todos que o compreendem que seria necessário inventá-los, quanto mais não fosse para pôr doçura na morte e encanto até nos nossos funerais. Com efeito, nada transforma e transfigura o amor que ora sobre um túmulo ou chora nos funerais, como em devoção à lembrança e ao sofrimento dos mortos. Essa mistura da religião e da dor, da prece e do amor, tem simultaneamente não sei que de esquisito e esternecedor. A tristeza que chora se torna um auxiliar da piedade que reza. Por sua vez, a piedade se torna, para a tristeza, o mais delicioso aroma. E a fé, a esperança e a caridade jamais se conjugam melhor para honrar a Deus, consolando os homens e fazendo do alívio aos mortos a consolação dos vivos. Esse encanto suavíssimo que encontramos em nosso intercâmbio fraterno com os mortos, quando se torna ainda mais suave, quando nos persuadimos de que, sem dúvida, Deus não deixa esses entes queridos inteiramente ignorantes do bem que lhe fazemos. Quem não desejou, ao orar por um pai ou um irmão falecido, que ele ali estivesse para escutar e que, quando fazia por ele os seus votos, ali estivesse para ver? Quem não teria dito, ao enxugar uma lágrima, junto ao féretro de um parente ou de um amigo perdido: se eu ao menos pudesse ouvir-me, se ele ao menos pudesse ouvir-me. Quando o meu amor lhe oferece com as lágrimas a prece e o sacrifício, se eu tivesse a certeza de que ele o sabe e que o seu amor compreende sempre o meu, sim, se eu pudesse crer que não só o alívio que lhe envio chega até ele, mas se pudesse persuadir-me também de que Deus se digna destacar um de seus anjos para lhe contar
ao levar-lhe o meu benefício, que este alívio vem de mim. Ó Deus, que sois bom para com os que choram, que bálsamo em minha ferida, que consolação em minha dor. A Igreja não nos obriga, é verdade, a crer que os nossos irmãos falecidos saibam, com efeito, no purgatório, aquilo que por eles fazemos aqui na terra, mas também não o proíbe. Ela o ensina e parece persuadir-nos pelo conjunto de seu culto e de suas cerimônias, e homens sérios, respeitáveis da Igreja, não receiam afirmá-lo. Aliás, seja como for, se os mortos não têm o conhecimento presente, e claro, das preces e das boas obras que por eles fazemos, é certo que sentem os seus salutares efeitos. Esta crença firme não basta a um amor que deseja consolar-se da dor através do benefício e fecundar as lágrimas pelos sacrifícios? Isso que o pastor Félix admite, padre Félix admite como hipótese, a ciência espírita admite como verdade incontestável, porque dá a sua prova patente. Com efeito, sabemos que o mundo invisível é composto dos que abandonaram seu envoltório corporal ou, por outras palavras, das almas dos que viveram na terra. Estas almas, os espíritos, o que é a mesma coisa, povoam o espaço, estão em toda parte, ao nosso lado, como nas regiões mais afastadas. Desembaraçados do pesado e incômodo fardo que os retinha na superfície do solo, tendo apenas um envoltório etéreo, semimaterial, transportam-se com a rapidez do pensamento. A experiência prova que podem vir ao nosso apelo, mas vêm mais ou menos de boa vontade, com maior ou menor prazer, conforme a intenção, como bem se compreende. A prece é um pensamento, um laço que a ele nos liga. É um apelo, uma verdadeira evocação. Ora, como a prece, eficaz ou não, é sempre um pensamento benévolo, não pode deixar de ser agradável àquele a quem se dirige. És-lhe útil? A segunda pergunta. Esta é outra pergunta, né? És-lhe útil? A primeira é a prece agradável àqueles a quem é feita. Os que contestam a eficácia da prece dizem: os desígnios de Deus são imutáveis. E ele, Deus, não os derroga a pedido do homem. Isso depende do objeto da prece, pois é muito certo que Deus não pode infringir suas leis, a fim de satisfazer a todos os pedidos inconsiderados que lhes dirigimos. Encaremo-la apenas do ponto de vista do alívio das almas sofredoras. Para começar, diremos que, admitindo que a duração efetiva dos sofrimentos não possa ser abreviada, a comiseração e a simpatia são um abrandamento para aquele que sofre. Se um ex-prisioneiro for condenado a 20 anos de prisão, não sofrerá 1000 vezes mais estando só, isolado, abandonado? Mas se uma alma caridosa e compassiva vier visitá-lo, consolá-lo, encorajá-lo, não terá o poder de quebrar suas cadeias antes de cumprida a pena? Não as tornará menos pesadas e os anos não passarão mais curtos? Não parecerão mais curtos? Quem na terra não encontra na compaixão um alívio às suas misérias, um consolo nas expansões da amizade? Podem as preces abreviar os sofrimentos? Diz o Espiritismo que sim. É a prova pelo raciocínio e pela experiência. Pela experiência, porque são as próprias almas sofredoras que vêm confirmá-lo,
e nos contam a sua mudança de situação, pelo raciocínio, considerando o seu modo de agir. As comunicações que temos com os seres de além-túmulo fazem passar aos nossos olhos toda a gama de sofrimento e da felicidade. Vemos, pois, seres felizes, infelizes, horrivelmente infelizes. E se, de acordo com um grande número de teólogos, o Espiritismo não admite o fogo senão como uma figura, como um símbolo das maiores dores, numa palavra, como um fogo moral, devemos convir em que a situação de alguns não é muito melhor do que se estivesse no fogo material. O estado, feliz ou infeliz, após a morte, não é, pois, uma quimera ou um verdadeiro fantasma. O Espiritismo, porém, ensina ainda mais que a duração do sofrimento depende até certo ponto da vontade do espírito e este pode abreviá-la pelos esforços que fizer em progredir. A prece, bem entendido, a prece real, de oração ditada por uma verdadeira caridade, incita o espírito ao arrependimento, devolve-lhe os bons sentimentos. Ela o esclarece, fala-o compreender a felicidade dos que lhe são superiores, anima-o a fazer o bem, a tornar-se útil, porque os espíritos podem fazer o bem e o mal. De certo modo, tira-o do desencorajamento em que se entorpece, fala-o entrever a luz por seus esforços. Pode, pois, sair do atoleiro em que está preso. É assim que a mão protetora que lhe estendemos pode abreviar-lhe os sofrimentos. Nosso assinante, diz Kardec, pergunta se os espíritos que solicitam preces não estariam ainda sob a influência das ideias terrenas. A isto respondemos que entre os espíritos que comunicam conosco, há os que em vida professaram todos os cultos, católicos, protestantes, judeus, muçulmanos e budistas. A pergunta: que podemos fazer que vos seja útil? Respondem: orai por mim. Uma prece, segundo o rito que professais, será para vós mais útil ou mais agradável? O rito é a forma, a prece do coração não tem rito. Nossos leitores certamente se recordam da evocação da viúva de Malabar, inserta na revista de dezembro de 1858, quando lhe dissemos: pedis que oremos por vós, mas nós somos cristãos, nossas preces poderiam agradar-vos? Ela respondeu: só há um Deus para todos os homens. Os espíritos sofredores ligam-se aos que oram por eles, como ser reconhecido aquele que lhe faz bem. Essa mesma viúva de Malabar vai várias vezes às nossas reuniões sem ser chamada. Segundo dizia, vinha para instruir-se, chegava a nos acompanhar na rua, conforme o constatamos através de um médio vidente. O assassino Leméry, cuja evocação publicamos em nosso número de março de 1858, evocação que, diga-se de passagem, excitou a veia trocista de alguns céticos. Esse mesmo assassino, infeliz, abandonado, encontrou em um de nossos leitores um coração compassivo que teve pena dele. Veio algumas vezes visitá-lo e procurou manifestar-se por todos os meios e modos, até que essa pessoa, tendo ocasião de esclarecer-se quanto a essas manifestações, soube que era Leméry, que lhe queria demonstrar o seu reconhecimento. Quando lhe foi possível externar o seu pensamento, disse-lhe: obrigado, alma caridosa, eu me achava só
com os remorsos da minha vida passada e tiveste piedade de mim. Estava abandonado e pensaste em mim. Estava no abismo e estendeste-me a mão. Vossas preces foram para mim como um bálsamo consolador. Compreendi a enormidade de meus crimes e peço a Deus que me conceda a graça de os reparar por uma nova existência, na qual possa fazer tanto bem quanto mal já fiz. Obrigado, mais uma vez, obrigado. Eis a opinião atual do ilustre pastor protestante Sr. Adolphe Monod, morto em abril de 1856, sobre os efeitos da prece. O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Esta recomendação encerra a de empregar os meios possíveis de testemunhar afeição aos nossos semelhantes, sem, entretanto, entrar em detalhes quanto à maneira de atingir esse fim. Se é certo que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, de que ele próprio é modelo, a todas as ações do Espírito, não é menos certo a prece que lhe dirigis em favor daquele por quem vos interessais. É para este um testemunho de recordação que só pode contribuir para lhe aliviar os sofrimentos e o consolar. Desde que testemunha o menor arrependimento, só então é socorrido, mas nunca o deixa na ignorância de que foi uma alma simpática que dele se ocupou. Esse pensamento o incita ao arrependimento e o deixa a doce persuasão de que intercessão dessa alma lhe foi útil. Disso resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de reconhecimento e de afeto. Por conseguinte, o amor recomendado pelo Cristo aos homens cresceu entre eles. Ambos obedeceram à lei do amor e de união de todos os seres, lei de Deus que deve conduzir a multidão, que é a finalidade do Espírito. Kardec pergunta: nada tendes a acrescentar a essas explicações? Dada então por este pastor, Senhor Adolfo, pastor protestante, Senhor Adolphe Monod, falecido em abril de 1856. Nada tendes a acrescentar a essas explicações que acabamos de ler? Não, elas encerram tudo, respondeu. Agradeço-vos por terdes vindo trazê-las, disse Kardec, ao que ele respondeu: para mim é uma felicidade poder contribuir para a união das almas, união que os bons espíritos procuram fazer prevalecer sobre todas as questões de dogma que as divide. Então nós estamos vendo aqui o Kardec colocando aqui na Revista Espírita, em 1859, a opinião de um padre e a mensagem, aí, então, de um pastor para atender a solicitação de um assinante protestante sobre o socorro e ajuda da prece aos mortos e aos espíritos sofredores. O quanto é importante e a maneira que nós temos de auxiliar, ajudar esses irmãos todos que de alguma forma precisam. E o Kardec termina então esse item da prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores, com essa consideração final. O homem suporta sempre as consequências das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada
está subordinada ao arrependimento do culpado e seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal, e seria perpétua se a obstinação fosse perpétua, de curta duração, se o arrependimento chega logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe envia a esperança. Mas o simples remorso do mal não basta, pois é preciso a reparação. Por isso, o culpado é submetido às novas provas, nas quais pode sempre, por sua vontade, fazer o bem em reparação ao mal que fez. O homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte, podendo abreviar seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua infelicidade depende da sua vontade de fazer o bem. Tal é a lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz pode, assim, sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. Frequentemente, o que lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces nós lhe inspiramos essa vontade, se o sustentamos e encorajamos, se por nossos conselhos nós lhe damos as luzes que lhe faltam, ao invés de solicitar a Deus a derrogação das suas leis, nos tornamos instrumentos para a execução da sua lei de amor e de caridade, na qual ela nos permite, assim, participar, dando nós mesmos uma prova de caridade. Se quisermos nos instruir um pouco mais a respeito, recomenda-nos aqui a leitura do livro Céu e Inferno, na sua primeira parte, capítulo 4, 7 e 8. Então nós vemos a importância da prece para com os nossos irmãos desencarnados, todos eles, não só os sofredores. É a maneira que nós temos de interceder e fazer algo por nossos irmãos que deixaram o plano físico. Através da prece, que é sentida, porque é o pensamento que leva, que chega a todos os lugares, a todos os planos. Quando nós fazemos a prece, a ação da prece, transmissão do pensamento, foi o primeiro item que nós abordamos nesse capítulo, nós vemos a possibilidade que temos de, com a prece, através do pensamento, não é porque falamos, no ato só de pensar já estamos transmitindo-a, a gente está emitindo algo, alguma coisa que sai de nós em benefício de outra. Então, para com os nossos irmãos, para os nossos familiares, nossos amigos, que nos deixam no mundo físico em retorno ao mundo espiritual, a prece constitui-se num importante e único instrumento que nós temos de levar-lhes o nosso sentimento, o nosso amor, a nossa gratidão. Isso para aqueles com quem nós temos vínculos de amizade, de parentesco, de sentimentos. Mas podemos fazê-lo por todos. O Cristo nos recomendou amai os inimigos e por eles também devemos e precisamos orar. Pelos espíritos sofredores, quem somos nós para saber quem são os espíritos sofredores? Quando nós deixamos este mundo físico, a gente não sabe necessariamente em que condições, em que posição nos encontraremos do lado de lá. E assim é com todos nós. Nós temos uma parca ideia das pessoas conforme elas aqui viveram, e a gente julga por aí, um julgamento muito estreito, muito pequenino, impreciso,
de que as pessoas estão, de que forma as pessoas estão do lado de lá. A gente diz descansou, foi uma boa alma, esse não está bem porque foi uma pessoa que não viveu dignamente. Mas a nossa avaliação não quer dizer nada, porque o que nós manifestamos não é só aquilo que faz parte do compêndio do nosso merecimento ou não. Nós temos sentimentos, nós temos pensamento, e tudo isso faz parte do conteúdo da nossa condição moral, consequentemente espiritual, que nós levamos daqui e estaremos do lado. Portanto, orar pelos mortos, pelos desencarnados, pelos que nos deixaram, pedindo a Deus por eles, pelo bem-estar, fortalecendo, não mudando os desígnios, que nós não podemos, porque as leis de Deus são inderrogáveis, mas ajudando-os, como nós mesmos amanhã precisamos dessa ajuda. É a única que nós podemos dar-lhes, e é a única que eles poderão nos oferecer, nossos irmãos daqui da terra, quando nós estivermos do lado de lá. Pela oração, pelo pensamento, pela prece, estimulando-nos, como nós vemos na leitura, como falou um padre, como falou um pastor, e como nos ensina a doutrina espírita. A prece, a eficácia da prece, a utilidade da prece, a importância que ela tem nesse compêndio, principalmente também de auxílio aos desencarnados. Agradecemos pela possibilidade de mais este estudo, continuando aí esse capítulo interessante, falando da prece. Não encerramos aqui o estudo do capítulo, acredito que voltaremos a ele mais uma vez, de tão importante que é para nós esse veículo, essa ferramenta da prece. Que Deus e Jesus nos abençoe, que mais uma semana de luta e que nos traga, Senhor, ajuda que tanto precisamos aqui na terra, como nossos irmãos do mundo espiritual. Agradecido por este momento, pedimos permissão encerrando este nosso breve estudo de hoje. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, cuidem-se e contente pela chegada da vacina, que ela realmente traga a tão esperada proteção que todos queremos, todos esperamos. Graças a Deus. Obrigado.